Olá, tudo bem? Eu sou Daniela Monteiro, sou especialista em harmonização de ambientes e o tema da nossa conversa de hoje é como a gente consegue harmonizar e equilibrar a nossa vida através dos ambientes em que nós vivemos. E nada melhor do que o Feng Shui, que estuda isso há mais de 5.000 anos, para trazer informações importantes de como a gente consegue trazer mais energias boas para a nossa vida, criatividade, saúde, prosperidade, bons relacionamentos e muitos outros benefícios, né, pessoal? E eu já quero começar assim, já entrando direto no assunto com vocês, tá? E já explicar o que é o Feng Shui e já trazer dicas importantes para vocês aplicarem aí na sua casa, sem mesmo viver todo o processo de Feng Shui, né? Sem mesmo precisar de um consultor, né, de Feng Shui para seguir essas dicas. Então vamos lá. O Feng Shui, né, ele é um método que tem mais de 5.000 anos, né, de estudos, que foi iniciado pelos chineses, e o principal objetivo do Feng Shui, através, né, da análise de um imóvel, é trazer equilíbrio, tanto emocional, físico, mental e espiritual, para as pessoas que vivem dentro de uma construção, seja ela residencial ou comercial. A gente consegue fazer ativação energéticas e as correções necessárias, né? Tanto numa casa quanto numa empresa, tá, pessoal? E o Feng Shui, tá? Ele entende que as nossas casas, elas são as extensões das pessoas que moram nela e dos funcionários de uma empresa, tá? Dentro da nossa casa, a gente vive, a gente pensa, a gente tem experiências, a gente tem atitudes, né? E a física quântica já comprova que todas essas nossas ações, elas emanam vibrações, né? E no Feng Shui nós chamamos de fenômeno da memórias de paredes, né? Aonde cada pensamento que eu tenho, ele emana uma vibração específica, aonde ele se instala na área vibracional, nas paredes, né, da área vibracional que tem relação com aquele pensamento que eu tive, por exemplo, tá? Então, cada área da nossa casa, cada partezinha da nossa casa, ela tem uma vibração energética, tá? E determinado pensamento, se eu tenho um pensamento que tem relação com a minha prosperidade, ela vai se instalar lá na parede da minha casa que tem a vibração da prosperidade. E o que acontece com o tempo, tá? Começam a aparecer as manifestações patológicas, onde eu tenho um ambiente onde as lâmpadas queimam muito, onde eu tenho problemas elétricos, problemas de encanamento, tenho problemas de fissura, tenho problemas de rachaduras na minha casa, enfim, bolor, infiltração, vazamentos, tudo que vocês possam imaginar tem uma explicação metafísica que é analisado dentro de uma consultoria de Feng Shui, né? E quando eu consigo ter essa análise de qual é o pensamento e as atitudes que estão me prejudicando e que eu tenho recorrentes na minha vida, eu consigo então ter a oportunidade de fazer de forma diferente, né? Quando eu tenho então a clareza do que me prejudica, eu consigo então informar para o meu cliente quais são os pensamentos que ele precisa colocar no dia a dia dele, né? Quais são as atitudes que ele precisa ter, né? Para que essa vibração também comece a se transformar. E aí a gente consegue ter então uma transformação, uma cura emocional. Essa é uma das formas da gente trazer e elaborar diagnósticos, né? Dentro de uma leitura de Feng Shui, tá? Mas e aí isso é algo que realmente precisa de um consultor, precisa de alguém que é especialista na área, tá, pessoal? Mas tem outras coisas que vocês podem fazer e que são informações que eu vou aqui dar de montão para vocês, tá?
O Feng Shui, ele é a acupuntura das nossas construções. Então, cada parte da minha casa, ela tem uma área vibracional. E cada área vibracional, ela traz as suas características próprias, ela traz a sua cor específica, traz o elemento da natureza, ela traz uma forma geométrica, ela traz um cristal e ela também traz uma planta que vibra aquela energia ali, tá? E quando a gente inicia uma consultoria de Feng Shui, um projeto de Feng Shui, a gente utiliza o Bagua, que é um octógono que tem 8 lados e mais o seu centro, aonde cada lado desse Bagua, ele representa uma dessas vibrações que eu trouxe para vocês, que eu falei anteriormente. Essas vibrações são energia do trabalho, que tem relação com a nossa carreira, com a minha missão de vida, com o que eu vim fazer aqui na Terra hoje. Também tem relação com os meus medos mais profundos, né? Ela também tem uma questão de medos aí. Tem a área da espiritualidade, que traz, não se assustem, tá, pessoal, é meu gato. Tem a área da espiritualidade, que traz a minha conexão, né, com o meu eu superior, também com a minha religião, mas também fala muito sobre autoconhecimento, né, sobre viver a vida com responsabilidades dos nossos atos, né, sem viver, sabe quando a gente vive assim, a flor da pele, né? Quando a gente tem uma sabedoria, quando a nossa sabedoria, a gente tem a sabedoria, quando a gente está em equilíbrio nessa área, a gente consegue viver de forma mais tranquila. Também tem a área vibracional da família, que fala muito da nossa relação com os nossos antepassados. Ali tá, né, nessa área vibracional, tá toda essa relação com pai e mãe, né? Também em relação com a minha história de vida, a área da prosperidade, que tem relação, que fala muito, né, sobre como eu me relaciono com o meu dinheiro, também o quanto eu me sinto merecedora de receber bênçãos, de receber boa sorte, de receber dinheiro, também a forma como eu gasto ele, né, tem essa área vibracional específica, a área do sucesso, que fala sobre a nossa fama, a nossa reputação, sobre a autoestima, autoaceitação, autoconfiança. Então, é uma área que tem relação com o elemento fogo, né? É uma área, assim, que faz a gente andar, faz a gente colocar os nossos planos em prática, né? Também tem a área dos relacionamentos, que é os nossos relacionamentos mais importantes. Iniciando o meu relacionamento comigo mesma, relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com os meus sócios, relacionamento conjugal, também a forma como eu me vejo como mãe, né? Também com a minha energia feminina, né? Para os homens também tem relação com a sua energia feminina, porque todos nós somos energia feminina e energia masculina. Depois a gente vai para a área da criatividade, que tem relação com os nossos filhos, mas também tem relação com os nossos projetos, tem relação também com o nosso futuro. A gente também pode falar que tem relação com gestação, gravidez, né? Não necessariamente de um filho, mas também de novos projetos, novas ideias. Tem a energia dos amigos, que fala dos nossos amigos mais importantes, também dos nossos familiares mais importantes, mas também dos nossos amigos espirituais e daqueles amigos da Terra, né, que estão aqui conosco, que exercem uma influência muito importante na nossa vida, mas também a relação com o Pai e com a minha energia masculina, com a energia de ação, a energia de fazer as coisas acontecerem, de ter força, do racional, né? Tudo isso traz da energia masculina e que para as mulheres também, da mesma forma como eu falei anteriormente, a gente também precisa ter essa energia em nós em equilíbrio, e a energia dos amigos traz esses aspectos. Depois, por último, que é a mais importante, é a energia da saúde, que está bem no centro das nossas construções. Ela tem relação, né, com a nossa saúde emocional, né, e por isso é muito importante, né?
E, na verdade, todas as áreas, elas são muito importantes, né? Uma delas em desequilíbrio, ela vai, né, com o tempo desencadeando equilíbrio nas outras áreas vibracionais também. E agora, né, que eu expliquei de forma breve para vocês, pessoal, o que é o Feng Shui, né? Eu vou trazer dicas muito importantes para que vocês possam já fazer agora mesmo aí na sua casa. Uma delas é: dê atenção para sua porta de entrada. Sua porta de entrada, ela precisa abrir pelo menos 90, num ângulo de 90 graus. Porque se a sua energia ela tiver dificuldade de entrar na sua casa, as oportunidades também terão. Então vocês têm que ficar atentos a isso, né? Cuidem com o seu fogão. O fogão é o rei da casa, ele tem a representação do elemento fogo. Ele tem a representação, o significado de riqueza, abundância e prosperidade. É nele que a gente transforma um alimento em comida que nos dá toda a energia que a gente precisa para viver os nossos sonhos e ir atrás das coisas que a gente quer, né, pessoal? Então ele tem uma grande influência dentro dos nossos espaços. Outra informação bem importante é posição da cama, posição do sofá e posição do fogão também, tá? Também vou incluir aqui a posição da nossa mesa de trabalho, já que atualmente a maioria das pessoas ainda estão trabalhando em home office, né? Então vamos lá. Todos esses objetos que eu falei, todos esses móveis que eu falei, eles precisam estar na posição de comando. E o que é isso? Eles precisam, tá, ter atrás deles uma parede sólida, e quando você estiver sentado neles, você precisa ter visão da porta de entrada do cômodo, tá? Se é no quarto, tá? Vamos imaginar que aqui tá o quarto e aqui tá a porta, tá? A melhor parede para a cama ficar posicionada é essa, tá? Porque ela não tá de costas para a porta, você estaria de frente para a entrada desse cômodo. E da mesma forma, vai para os outros móveis também, tanto o sofá, quanto o fogão, quanto a mesa de trabalho também. Outro ponto importante é nessa parede de trás, que vai dar para vocês a sensação de proteção, de estabilidade, de segurança, ela também não deve ter uma janela, porque essa janela vai descaracterizar toda essa energia de segurança que a parede sólida traz pra gente, tá, pessoal? Outro aspecto importante que a gente precisa sempre cuidar, que o Feng Shui traz, é organização, limpeza, e a gente sempre usa uma palavra, né, que tá ficando bem comum ultimamente, que é destralhar, a importância da gente destralhar dentro da nossa casa. A gente precisa abrir um espaço físico no ambiente para que eu também, consequentemente, abra um espaço emocional dentro de mim. Somente abrindo esse espaço físico, eu consigo dentro de mim, eu consigo fazer com que eu me dê a oportunidade de viver novas coisas, de viver novas experiências, de perceber as oportunidades, de estar atento às oportunidades, também de sentir novos sentimentos, né? Então a nossa vida começa a fluir, porque os meus sentimentos começam a se movimentar, então as minhas ações também. Além disso, né, isso é consequência, tá, de que quando eu abro esse espaço físico, eu consigo também abrir para que a minha energia consiga se movimentar bem dentro do meu espaço, né, que essa é uma das análises que a gente faz dentro de uma consultoria, é se dentro de um determinado cômodo a energia consegue fluir livremente de forma harmônica, para que não tenha nada esbarrando, nada impedindo que a energia consiga fluir de forma positiva, tá? Essa daí é outra dica bem importante, tá? Eu sempre digo para as minhas clientes peguem caixas organizadoras,
separa, etiqueta essa caixa, dizendo o que tu vai dar, o que tu vai pensar, o que tu vai vender. Vê aí determinadas, várias etiquetas que você pode colocar, mas a importância é que você doe ou que você se desfaça do que não é útil na sua casa. Você se apegar a pensamentos de, talvez um dia eu vá usar, né? Talvez a moda vai voltar e eu vou poder usar determinada roupa que eu tenho. Gente, esses são pensamentos de escassez e eles prejudicam a sua prosperidade. Então, o que vocês precisam ter a consciência de? Eu vou doar, se algum dia a moda voltar, eu terei condições de comprar novamente. Então, quando eu consigo criar esse pensamento na minha cabeça, eu consigo ir desenvolvendo e fluindo a minha prosperidade também de outras formas, né? Outra dica também que é bem importante é sobre os banheiros. Sempre deixem porta de banheiro fechada, ralos fechados, tampa de privada fechada, porque pelo banheiro, né, o banheiro ele tem a representação de transformação. Da gente deixar dentro do banheiro tudo que para nós não nos serve mais. Então ali tá toda a energia densa. E quando eu sempre deixo essa minha porta do banheiro aberta, ele serve como um dreno de energia. Nossa energia boa acaba sendo roubada por ele. Então, por isso da importância da gente manter a porta do banheiro fechada, principalmente se você ainda não tem Feng Shui em casa, tá? Depois com Feng Shui a gente consegue achar um meio termo, tá? Mas sem Feng Shui sempre fechada, tá, gente? Também, né, quero trazer aqui para vocês sobre os cristais, né, que são ótimos também para trazer muitas energias positivas para os nossos ambientes. E eu trouxe aqui uma listinha, né, de alguns que a gente utiliza nas ativações energéticas do Feng Shui, que você já pode colocar aí no seu ambiente, tá? Que vai estar trazendo boas energias e vai também ancorar ótimas energias dentro da sua casa, tá? Um deles é o ônix, tá? O ônix, a gente utiliza muito porque ele é uma pedra que traz muita autoconfiança, tá? A turmalina negra ela também é uma ótima pedra, né, de proteção também, até mesmo para nossa área do trabalho, tá? Para quem trabalha em casa ou até mesmo no seu escritório, né, você pode levar uma dessas pedras para sua mesa de trabalho e ela traz proteção para vocês, tá? Tem a pedra ametista. A pedra ametista ela é uma pedra que nos ajuda na nossa tomada de decisão. Então, se você está precisando tomar uma decisão, não está conseguindo, né? Tá com muita dificuldade, está muito confusa, essa pedra te ajuda a trazer, a conseguir tomar as decisões necessárias que você está com dificuldades, tá? A gente tem o quartzos, né? Os quartzos a gente utiliza o verde para trazer boa saúde, a gente utiliza o rosa para ancorar bons relacionamentos, o quartzo rosa. Sempre indico colocar 2 quartzos rosas, né? Tanto um para as duas pessoas do relacionamento, né? E eles também são ótimos, né? Até o quartzo branco, ele é um ótimo cristal para purificador, é um purificador de ambientes, né? Da mesma forma, a jaspe vermelha também. Ela é uma pedra que traz muita energia de sabedoria, também energia de proteção, e ela também é uma ótima pedra purificadora de ambientes bem pesados. Então, se aí na sua casa você está sentindo que a energia está muito pesada, muito densa, que as pessoas não estão conseguindo fazer as coisas que precisam, coloca aí uma jaspe vermelha e ela vai ajudar vocês, tá? Tem 2 pedras que eu sempre indico, né, para prosperidade, que é a pedra pirita. Ela é uma pedra assim meio dourada, ela é linda, ela é completamente ligada à prosperidade. O citrino amarelo também, vocês podem utilizar tanto para prosperidade o citrino, mas ele também é uma pedra que traz alegria, né, para o ambiente e também para as pessoas, né. Essas são algumas dicas de algumas pedras que vocês já podem colocar no seu ambiente, que vai com certeza trazer
ótimas influências para vocês. Claro que com uma consultoria de Feng Shui vocês vão saber exatamente aonde cada pedra pode ir para ativar de forma ainda mais específica, né, as energias no seu ambiente, mas vocês já podem colocar dentro da sua casa ou até mesmo da sua empresa alguma dessas pedras para trazer ótimas energias para vocês, tá? Agora eu quero conversar com vocês sobre cores, né? Quais são as cores que vocês podem colocar no seu ambiente de forma consciente, né? Para saber quais são os tipos, né, de energias essas cores estarão emanando, né, para a sua casa e para vocês. Eu quero começar com o verde. O verde é uma cor que tem relação com o crescimento, ela tem relação com o desenvolvimento, também com o equilíbrio, né? Até porque o verde é uma das cores mais utilizadas em hospitais, né? Ela tem uma certa relação com saúde, né? E o verde, ela tem representação do elemento madeira. Então, é tudo aquilo que faz crescer. Né? Então, se você está precisando colocar algo aí para crescer, para estimular na sua vida, escolha o verde. Se você está precisando de prosperidade, coloque objetos na sua casa, né? Na cor amarela ou na cor púrpura. Essas duas cores, elas ancoram a prosperidade. Outra cor também, né, que remete ao ouro, que nos lembra, né, de prosperidade, também é a cor dourada. Então, você espalhar pela sua casa objetos em dourados, quadros em dourados, enfim, qualquer coisa, elemento decorativo na cor dourada, você estará ancorando e mandando uma mensagem para o seu cérebro de prosperidade. Então, isso é bem favorável, bem positivo para vocês. Só cuidem com o amarelo, porque em excesso ele pode aumentar o apetite, tá? Então, para quem não quer ganhar uns quilinhos, usem com moderação, tá bom? O preto, ele é uma cor bem elegante, né? E ele é uma cor que é bom que a gente use também nos detalhes, porque ele tem representação do elemento água. E quando a gente tem muita água, né, no nosso ambiente, muita representação desse elemento, a gente acaba ficando assim mais tristes, com uma tendência mais deprimida, mais depressiva, né? Então é importante que a gente use com moderação essa cor. Ao contrário do vermelho, a gente também precisa usar com moderação, mas ao contrário, o vermelho, ele traz uma certa agitação, né? O vermelho, ele tem relação com a vida, então a gente, ele também estimula, né, os relacionamentos, o romantismo, né? Então, dar uma pitada de vermelho na nossa decoração, ele vai trazer esse estímulo bem importante para nós, mas ele em excesso, ele traz agitação demais, e essa agitação pode também gerar agressividade, que vai prejudicar, né, os seus relacionamentos dentro da sua casa. Então aí acaba sendo prejudicial. Mas ele é uma cor que nas pitadas ele traz a energia, uma energia favorável para relacionamentos, para sucesso, para autoestima também, tá? Então o vermelho é uma cor bem interessante para a gente ter em detalhes dentro da nossa casa. O azul claro, ele tem relação com calma, com tranquilidade, né? Ele é uma ótima cor para sala de estudos, por exemplo, né? Uma cor que é bem utilizada. O laranja, ele também tem a representação do elemento fogo. Então, ele está relacionado com a nossa criatividade, com a nossa comunicação, com os estímulos que eu tenho na minha vida. Então, o laranja também é bem bacana da gente ter em casa. E aí, o rosa, ele é uma cor dos relacionamentos, né? Ele traz essa pegada do relacionamento, também do romantismo, né? Mas o rosa a gente precisa ter um cuidado. Quando é um rosa mais clarinho, ele acaba estimulando relacionamentos mais imaturos, né? Então eu preciso sempre colocar no meu ambiente, ter essa consciência de colocar no meu ambiente, daqui a pouco um objeto num tom de massala, que é uma nuance de um rosa mais escuro, né? Que acaba trazendo
a energia da cor, né, que é rosa, mas numa cor mais madura. E até para o homem não se identifica tanto com o rosa claro, mas um rosa mais maduro acaba sendo mais atrativo, né? E agora, pessoal, para finalizar, a gente já está indo para o final do nosso vídeo. Eu trouxe aqui para vocês de sugestão uma limpeza energética para os seus ambientes, que a gente sempre precisa fazer essa limpeza com incenso e arroz. Ela é muito simples e ela é bem poderosa, tá? Eu trouxe aqui algumas sugestões de incensos para vocês utilizarem, tá? Que a maioria deles eu já utilizei e sei o quanto eles realmente funcionam, tá? É bem simples, tá? A gente vai pegar 8 varetinhas de incensos e a gente vai colocar dentro de um potinho com arroz e cravar os incensos ali. Depois a gente vai caminhar por toda a nossa casa ou a nossa empresa, por todos os cantinhos mesmo, sem pressa, pedindo, mentalizando que ele queime as energias ruins, as energias que estão te prejudicando, e cada incenso vai trazer uma característica dele, né? Uma característica do que ele vai estar queimando. E é isso que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu separei alguns aromas aqui de incenso que traz suas características próprias, tá? Eu até fiz esses dias com o incenso de canela, que canela tem relação com prosperidade. Então eu fui caminhando pela minha casa e fui mentalizando que ele queimasse todas as energias que pudessem prejudicar a nossa prosperidade aqui dentro, né? Que ele queimasse as energias que nos afaste da prosperidade, energias que nos deixam parado para que a gente não consiga trabalhar para prosperar. Então eu fui com toda essa mentalidade, tá? Essa mentalização para que a gente coloque a intenção nessa limpeza também, tá? Para ajudar o incenso a queimar todas essas energias ruins que a gente não deseja, né? Então vamos lá. O sândalo, ele é um ótimo incenso para elevar a consciência e para aumentar bem-estar. A lavanda, equilíbrio físico, emocional e energético. O alecrim é limpeza espiritual e proteção. A arruda, autodefesa e é poderosíssimo para energias negativas, tá? Então vocês sentiram aí que tá muito pesado? Acendam um incenso de arruda e façam essa limpeza que eu falei para vocês. Cravo e canela tem relação com prosperidade. Jasmim, harmonia emocional e induz ao otimismo. E Lang Lang tem relação com aumentar a autoestima, amor próprio, né? Que a gente precisa muito de tudo isso, de equilíbrio, de amor próprio, de harmonia, né? Então eu quis trazer todas essas informações para vocês. Claro, né, pessoal, que não é um curso, né, não é um curso onde eu trago todas as informações de Feng Shui, né, onde eu trago todas as informações de plantas, de todos os cristais, né, de todas as limpezas energéticas, mas eu imagino que com essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, vocês já consigam de alguma forma trazer um benefício energético, um alinhamento energético, um equilíbrio que vai com certeza influenciar na sua vida, elevando a sua energia para que você consiga passar por esse momento aí da melhor forma possível, né, pessoal? E quem quiser me acompanhar, o meu Instagram é @DanielaFengShui e lá eu tenho mais dicas e mais informações mais aprofundadas ainda do que eu trouxe aqui para vocês. E agradeço imensamente o convite da Sirius e da Andrea, que fez esse contato diretamente comigo, e um abraço para todos vocês que me acompanharam até o finalzinho.